Neste vídeo, nós apresentamos brevemente os principais resultados obtidos com o projeto DICA, Dinâmica em Redes Complexas, Métricas e Modelos Baseados em Capital Social. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIG no âmbito da chamada do Projeto Universal. Bom, existem diversos tipos de capital, muitos deles não são muito conhecidos por todos, por exemplo, capital cultural, capital econômico, capital físico, onde, de uma maneira individual ou coletiva, se busca atingir o melhor índice possível de produtividade. A ideia é que você, através da sua força de trabalho, do seu dinheiro ou do seu conhecimento cultural, você possa ajudar a sociedade, ou de uma maneira individual, ou você se agrupa com outras pessoas para buscar esse tipo de objetivo. No entanto, existe um tipo de capital, um capital muito estudado, principalmente nas áreas de sociologia e economia, que é o que a gente chama de capital social, onde as pessoas, através dos seus relacionamentos, dos seus conhecidos, dos seus familiares, eles se estabelecem redes, que a gente chama de redes sociais, buscando também ajudar, né, na maioria das vezes, se juntarem para ter atingirem um objetivo comum dentro dessa estrutura social. Então, além dos outros tipos de capital que a gente citou anteriormente, o capital social também tem o seu valor, porque ele é baseado justamente nessa rede de conhecimento, né? Como que você estabelece os seus relacionamentos com as demais pessoas. Bom, existem diversos conceitos de capital social. Então, o mais complicado, no meu ponto de vista, no âmbito desse projeto, foi justamente entender esses diferentes conceitos e como a gente poderia aplicar esses diferentes conceitos no âmbito de redes sociais online, dentro desse contexto desse projeto. Principalmente onde a gente diz que essas redes sociais, elas são definidas através de entidades e relacionamentos que são complexos, são difíceis de você entender. Então, pesquisando durante a elaboração desse projeto, nós encontramos diversos tipos de conceitos do que é o capital social. Então, por exemplo, em 1916, a gente tinha esse conceito que são substâncias tangíveis que mais contam no cotidiano das pessoas. Por exemplo, boa vontade, companheirismo, simpatia, relações sociais entre os indivíduos e famílias que compõem uma unidade social. No entanto, outros tipos de conceitos também são utilizados quando a gente faz o estudo de capital social. Por exemplo, a gente pode abranger os conceitos onde a gente estuda força dos relacionamentos. O que são relacionamentos fracos? Os que são relacionamentos fortes? Será que relacionamentos fracos ajudam, ou seja, dentro de uma estrutura de uma rede social, esses relacionamentos que são laços fracos, aí representados por esses tracejados vermelhos, eles, por exemplo, podem te ajudar em conectar comunidades? Então, Granovetter, em 73, associou o capital social à força dos relacionamentos das pessoas dentro de uma rede social. Já Coleman, em 1988, falou que o capital social é um recurso neutro que facilita quaisquer ações a quaisquer os indivíduos, que são, e esse tipo de capital, eles são responsáveis por atingir seus objetivos. Então ele introduziu outros conceitos como closure dentro dessa estrutura social. Já Putnam, em 1995, trouxe como conceito de capital social que características, no caso, redes sociais, normas sociais e confiança, de uma maneira coordenada e de cooperação, podem sim atingir benefícios mútuos e engajamento cívico. Então ele, dentro do trabalho dele de 95, ele via muito capital social como uma maneira das pessoas se juntarem, né, em estruturas, em grupos, para chegar a benefícios principalmente no que se diz respeito ao engajamento cívico. Além disso, Burt, por exemplo, em 2005, diz que, na visão dele, o capital social é uma vantagem resultante da localização dos indivíduos na estrutura social. Então, por exemplo, se você é um indivíduo, que ali a gente chamou de broker, que conecta duas comunidades distantes nesse grafo, por exemplo, nessa rede de uma empresa, né, de um conjunto de pessoas que trabalham numa empresa, e vamos supor que você tem uma posição de liderança onde você une diferentes grupos. Então isso quer dizer que você pode utilizar
essa sua posição justamente para ter vantagem. E existem também outros tipos de facetas de capital social. Então, isso tudo traz muitos desafios, principalmente no que diz respeito a como a gente vai combinar essas diferentes definições. Então, neste trabalho, a gente tentou combinar isso com o objetivo de, por exemplo, entender como conhecimento e influência vão sim e a combinação de estrutura social, a combinação de como as pessoas se ligam na sua rede social vão te dar ganhos, né? O capital social, através do seu posicionamento, do seu papel dentro de uma rede social, como isso pode ajudar ou não um determinado grupo de indivíduos. Então, a gente fez vários estudos, por exemplo, no capital de informação, no que diz respeito à difusão de informação. A gente utilizou a rede de difusão no Twitter para entender quais são as pessoas ou quais eram as entidades que dentro de um determinado período difundiam mais informações, e a gente viu que a gente tinha diferentes perfis de informação, de difusão de informação, e que as pessoas utilizavam dessas características inerentes delas justamente para ter um papel de decisão dentro da difusão da informação nessas redes. Nós também olhamos a questão do capital de liderança e a questão do posicionamento da rede, por exemplo, para tentar identificar indivíduos influentes em redes de colaboração. Dentro desse projeto aqui, desses resultados, a nossa ideia era justamente a aplicação das métricas de capital social em rede de colaboração científica, e a gente viu que realmente essas métricas anteriormente difundidas e aplicadas em capital social poderiam ser estendidas, por exemplo, em redes de colaboração científica. Então, o nosso trabalho aqui, ele foi somente o início de um estudo da aplicação dos conceitos de capital social em redes sociais online. A gente ainda está desenvolvendo muitos trabalhos porque é muito realmente difícil a gente, a partir de todos esses conhecimentos mais relacionados a redes, a área de sociologia e economia, a gente trazer isso para redes sociais online no âmbito de ciência da computação. Então, esse projeto, ele tem vários resultados e isso somente é o início dessa longa jornada de entender capital social, suas métricas em redes sociais online.